conosco aqui. Vou chamar o Luiz, e aí a gente segue convidando. Grande Luiz! Bom dia, tudo bem? Tudo bem, meu amor? Tá me escutando bem aí ou tá baixo? É porque tem um somzinho aqui do lado. Tudo bem, Jennifer? Fernandão tá entrando. Agora o pessoal tá entrando. Só vou pedir para vocês, tá vendo? Tem um aviãozinho aqui embaixo. Se você puder chamar 3 pessoas para essa live, hoje a gente vai falar sobre o MP do emprego. E é um assunto que interessa a todos. É um assunto que interessa funcionário, é um assunto que interessa empreendedor, empresário. Então, assim, vai ser muito, muito legal falar sobre essa MP do emprego. Vai te dar vários insights para você poder utilizar ou entender de que forma que vai acontecer. Luiz, pede seu pessoal também para poder, no aviãozinho aqui, chamar pelo menos 3 pessoas relevantes para essa live. Eu já estou, inclusive, mandando vários aviãozinhos aqui. Vamos lá? Deixa eu só chamar aqui mais algumas pessoas e aí a gente começa. Dando uma sequência top, top, top. Tá animada? Vamos aqui. Animada, né? Então E tá ontem bom. ainda teve a live do César Menotti, lembrei de vários momentos legais da minha vida. Nossa, foi bom demais. Ai, que bom, fico feliz. Isso aí. Lu, eu vou pedir para você baixar só um pouquinho aqui, ó, a tua câmera, porque tá aparecendo. E mais um pouco, por favor. Ótimo, aí fica ótimo, dá para ver você bem. Tudo bem, Lu? Tudo ótimo, Cris. E com você? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu te contar um pouquinho do que a gente tem feito para a gente dar início. Hoje a gente vai falar da MP do emprego. Eu vou aproveitar, deixa eu só colocar aqui, ó, M para fixar, MP do emprego. Emprego. Isso aqui, excelente. Bom, nós estamos, gente, numa maratona, uma maratona incrível. Nós estamos desde o dia 13, vamos parar só no dia 30. É uma maratona que eu criei sobre inspiração, que é histórias que inspiram, empreendedorismo e liderança. E nessa maratona, eu tive o cuidado de escolher pessoas a dedo, pessoas que nos representam, pessoas que vão trazer um conteúdo de valor. Então, o que eu fiz nessa maratona? Eu trouxe empresários, que são empresários grandes, tanto em Minas quanto fora de Minas. Eu trouxe para vocês empreendedores, e a gente está falando do empreendedor que tem um restaurante, a um empreendedor de uma grande startup, que vai ser até semana que vem. O meu time vai abrir hoje as lives da semana que vem todas. Aí vocês vão poder saber quais são os players que vão estar conosco nessa jornada aí da semana que vem. Então, a gente dividiu desses players grandes, empreendedores, e também empresários, empreendedores de startups. Vamos trazer o Dr. Luiz Coppola, vai falar hoje sobre MP do emprego, que é um assunto muito, muito importante. Não poderia ficar fora dessa live, porque esse assunto ajuda tanto aos empregados quanto aos empregadores de entender como que vai ser feito. O Davi, nossa, Davi é fantástico, um grande empreendedor também. Davi, depois eu quero fazer uma live com você, viu? Seu negócio é disruptivo e a entrega é, assim, fantástica. Depois eu quero fazer uma live com você. Então, eu trouxe isso. Vou trazer a doutora Mariana para falar de saúde, né? Não é falar só do coronavírus, porque todo mundo já está infartado de ouvir sobre o coronavírus e está aí toda hora para quem quiser saber. Mas a gente vai trazer isso. Então, os empreendedores. Estamos trazendo vários players do Brasil inteiro. Vamos ter a nossa live Minotouro. Vamos ter o Felipe Zurri, que é o ex-repórter do Mais Você, da Ana Maria Braga. Vamos ter o Polozzi, que é um grande coach nacionalmente conhecido. Vamos ter o Edu da Ligator. Nós vamos ter várias pessoas assim que são grandes empreendedores. Vamos ter uma juíza aqui conosco, Copório, lá de São Paulo, para falar das implicações de treinamentos, né, de dinâmicas em treinamentos. Então, nós estamos trazendo assim
São assuntos diversos, porém com impacto para a sociedade muito positivo, né? Diante dessa crise, todo mundo conhece a Líder RH e a gente dá muitos treinamentos físicos. Tanto que eu fui acometida de interromper um treinamento no meio do caminho. A turma já estava rodando, eram 3 módulos de treinamento, a gente teve que suspender o treinamento no meio do caminho. E aí eu fui para o desapontamento, né? A gente fica nessa parte de desapontamento até a gente ver o cenário e entender um todo desse cenário. Mas o líder, ele influencia, ele impacta através das suas reações no mundo. E eu não sou uma pessoa de ficar só no desapontamento, na lamúria. E eu tenho certeza que muitos empreendedores também ficaram aqui, vamos entender o cenário para poder agir, né? Conversei com vários mentores, vários players que eu conheço. Um deles está aqui na live agora, que é o César Bueno, que é uma pessoa que eu admiro muito. E para entender a visão dele, que é uma visão expansiva de negócios, a aplicabilidade dele, a visão que ele estava tendo do todo. E eu falei, gente, eu também tenho que fazer alguma coisa. Então, aí eu saí da parte do desapontamento para a parte de criação. Gente, olha que fantástico. O que é primeiro? É o social, é igual o Bueno falou, responsabilidade na live dele. É o empreendedorismo responsável, que é você não fazer só pelo dinheiro, fazer pelo mundo, né? Dar muita coisa pelo mundo. E aí eu criei essa maratona de lives e mudei o modelo de negócio da Líder. Então, por exemplo, saímos do desapontamento para o estresse positivo e estresse de oportunidade, que isso é muito legal, gente. E aí, o que foi criado? Como eu tenho muitos produtos, o que eu fiz? Eu tirei o liderança, que a gente faz muito em empresa, e vou trazer o liderança de impacto para o digital. Então, a gente vai lançar aí nos próximos dias o treinamento digital de liderança de impacto para desenvolver líderes a serem líderes de impacto, líderes melhores dentro das empresas e que a carreira dele decole. Criamos também o BP Online. Eu não sei se tem pessoal de RH aqui ainda na live, mas a gente já tem recebido muitas ligações. Ai, BP Online, BP Online. Então, a gente criou e vai ser lançado no próximo dia 28. Então, ou seja, muitos de nós, igual a gente conversou com vários empreendedores, muitos de nós estão reinventando o negócio. Você teve algumas lives, você viu o Fernando do Porcão, ele aumentou o faturamento dele na parte de delivery em 500% e criou o que ele chama de dinheiro novo, que é vários grupos de serviços para entregar para o cliente. Até curso de churrasco a R$19,90 online ele criou com a qualidade Porcão, né? O Guilherme do Campai. O Guilherme do Campai aumentou em 600% o delivery dele e ainda fez vários comitês internos, né? Porque o modelo dele é modelo de squads. E ele ainda fornece 3.000 marmitex para moradores de rua. Isso é um empreendedorismo responsável. E aí o Bueno também, ele é um grande empreendedor em São Paulo. Ele, ao invés de desligar pessoas, ele contratou pessoas. Ele modificou com o time dele. Ele fez a gestão que a gente sabe de sprints, né, modelo de daily. E aí eles estão crescendo na crise. E o negócio dele é desenvolvimento humano também. Então, a gente tem que aprender com quem faz, modelar. Se a gente ficar só na parte do desapontamento e não entender qual que é o cenário, e diante desse cenário, quais são os meus problemas, e diante dos meus problemas, quais são as possíveis soluções, para que eu realmente tenha atitude de trazer para o meu negócio ações, para eu sentar com o meu time e falar com o meu time abertamente, gente, precisamos de ideias, o que a gente pode fazer? E fazer com que o time, em vez de vestir a camisa externamente, vista no coração e trabalhe junto com esse empreendedor, com esse empresário, para que o negócio dê certo. A gente vai ficar parado, a gente vai ficar na parte de vitimismo. Então, nós temos várias ações acontecendo aí. Ontem, o deputado Guilherme Cunha, ele falou uma coisa muito importante e eu, apesar de ser estudiosa, eu não sabia, gente, a carteira verde e amarela. Depois da live dele, eu fui estudar o que era a carteira verde e amarela. E por que a mídia não está publicando isso? Isso é um assunto tão interessante que vai fomentar novos empregos.
Então, você aí na live que não sabe, busquem saber, só jogar qualquer no Google aí, carteira verde e amarela, que é o modelo que vai ter uma baixa de encargos trabalhistas para o empresário poder contratar. Que fantástico isso! E quase ninguém tem falado sobre. Então, e aí eu fiz esse convite para você, que é um grande empreendedor, empresário aqui em Minas. É uma pessoa que é estudiosa, que é comprometida com seus clientes. Eu admiro muito o teu trabalho, a tua entrega. Você entrega e ao mesmo tempo que você entrega, você faz a experiência do cliente como um todo. Você está ali do lado do cliente. Parece que você trabalha dentro da empresa junto com ele mesmo, de fato. E aí Literalmente, Hã? literalmente assim mesmo que a gente trabalha. Exatamente. E aí, por isso que eu fiz esse convite e escolhi você a dedo para poder falar desse modelo da MP do emprego. E aí as pessoas que estão aqui na live vão poder abrir a mente e influenciar outras pessoas a entender o que é uma MP do emprego, como ela pode aplicar no negócio, ao invés do empresário só olhar que está fundado, que não tem forma nenhuma, que nós já temos várias empresas, e eu conheço porque eu participo de grupos de RH que tem mais de 1.000 pessoas. A gente está vendo que os desligamentos estão acontecendo. E, infelizmente, tem se falado pouco desse assunto, né? E as pessoas, Sim. às vezes, estão mandando em massa embora. Então, eu conheço empresas que já mandaram 45%, 20% embora, 30% embora. E aí as pessoas, às vezes, não têm noção do que tem ações que ela pode fazer para preservar o emprego. E se você não for empresário empreendedor, escute e leve uma possibilidade também para o seu chefe, para o seu líder, para o empresário ao qual você está junto dele na empresa. Gente, antes do Copoli começar a apresentar, eu queria aproveitar a oportunidade só mandar uns grandes beijos aqui, ó. Davi, já falei dele, que é fantástico. Doces, Chiara, Mariana Lourenço, Fernandão, Rafa Dins está aí com a gente. Manu Oliveira, gente, Estelinha, top. A Gata tá aí com a gente, fantástica. Marcela Trópia é uma mulher engajada no nosso mercado. Ela trabalha no meio político e é uma pessoa fantástica, um mulherão. A Manu, Rômulo. Gente, se vocês acharem que esse assunto é relevante para outras pessoas, tem um aviãozinho aqui embaixo. Envia pelo menos para 3 pessoas que você conhece para podermos gerar valor e gerar uma entrega muito importante para o nosso mercado. Luiz, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você para a nossa audiência e depois a gente entra no assunto, pode ser? Claro. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Henrique Copoli, eu sou sócio do Copoli Advogados e a gente trabalha hoje com soluções jurídicas para empresas e empresários, dentro das diversas áreas. E um dos pontos cruciais que a gente realmente identificou foram essas alterações, tanto em âmbito trabalhista como em tributária, que o governo fez emergencialmente para socorrer as empresas, fazer com que a economia funcione efetivamente. Cris, é um prazer estar aqui com você nessa manhã de sexta. Fiquei muito feliz com o convite. A gente tem participado até de algumas lives, eu participei de algumas lives que você tem feito dessa maratona, gostei muito. Só que outras eu não consegui porque a demanda aqui até ficou excessiva de trabalho. Então, eu estava até num call antes da nossa live, eu já tive um call com cliente justamente com dúvida em relação à questão de suspensão do contrato. O que eu queria deixar claro é que não foi apenas uma MP que a gente tem que destacar aqui, foram duas. A 927, anteriormente, ela falou de várias modalidades de trabalho nesse momento. Então, assim, o que ficou muito comum, que todo mundo está vendo, é o tal do home office. Mas a gente vê também o teletrabalho, inclusive na medicina, que tinha restrição, ela foi autorizada o teletrabalho, tanto que a Psicologia também. disponibiliza gratuitamente, né, aos moradores de BH, como vários planos de saúde têm feito isso, e médicos privados. A gente viu também modalidade de antecipação de férias individuais, férias coletivas,
a gente tem visto várias empresas adotando o PDV também, que é o Programa de Demissão Voluntária. O que é mais? Antecipação e aproveitamento de feriados, ou seja, muitos dos feriados vão ser pagos agora nesse momento que o funcionário não está trabalhando e depois ele vai trabalhar normalmente nos feriados. Uma da modalidade até que eu acho muito interessante e relevante é o banco de horas, que muitas empresas já adotam, mas outras ainda não, e ele pode trazer muitos benefícios tanto para o empregado quanto para o empregador, de forma que você consegue estruturar um acompanhamento adequado aí do trabalho, ele está distribuído também, sem gerar prejuízos, no caso, para os seus colaboradores. O que é mais? Teve o direcionamento do trabalhador para qualificação, então a gente tem um movimento bem intenso aí de cursos online, gratuitos, né, de capacitação. A gente só frisa que os cursos têm que ter entre 1 a 3 meses de duração. Então, não basta a pessoa fazer um curso de uma semana, assim, não é o que o governo está estimulando, é realmente um aprendizado de qualidade aí para ele mais intenso. A gente viu uma medida também de adiamento de recolhimento de FGTS em âmbito trabalhista. Verdade. E aí, os principais que a gente entra na P 936 são a redução de jornada e de salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho. Eu acho que são os pontos cruciais aí que deixaram muitas dúvidas. Verdade. E eu gostaria que a gente fizesse uma linha, Copone, como se você estivesse dando uma consultoria para mim aqui, e aí eu vou vestir um papel de grande maioria desses assuntos desinformada. E aí, gente, eu peço para vocês aqui para escreverem também perguntas sobre as MPs, desse passo a passo aqui que ele falou, que eu vou aproveitar e vou falar para ele também, tá? Então, Popoli, eu tenho funcionários numa empresa, então eu tenho 18 funcionários. Dentro desses 18 funcionários, eu não posso fazer suspensão de trabalho para todo mundo. Eu posso optar para fazer para alguns, outros não, devido à complexidade da tarefa, das atividades em si, tá? Como é que eu faço? Quais são os primeiros passos? A MP, por exemplo, da rescisão de contrato por 2 meses, ela já está sendo validada. Onde que eu consigo fazer isso? Eu tenho que solicitar isso para o meu contador? Ou aquela situação também de eu fazer uma redução da carga horária de trabalho daquela pessoa e o governo pagar até 70% do salário e eu pagar 30%, como que eu procedo? Qual que é o passo a passo? Queria que você explicasse o que é isso e depois qual que é o passo a passo para eu poder agir. Tá. Primeiramente, o que a gente recomendou a todos os nossos clientes e também aos conhecidos, né? Como você sabe, a gente está no movimento de empreendedorismo muito forte. Sim. Então, acaba que a gente tem dado auxílio para inúmeros empreendedores, orientações, de forma voluntária mesmo, para auxiliar. O primeiro passo que eu falo para qualquer empreendedor é reunir com o seu responsável de RH financeiro, contábil e jurídico. Justamente porque para você ver todos os impactos que isso vai acontecer no seu negócio, inclusive de forma financeira, a fim de viabilizar. Porque todas as medidas de redução e suspensão, elas estão gerando uma estabilidade temporária. Então, se você reduz o salário do seu colaborador por 3 meses, que é o máximo de limite, você vai ter que gerar uma estabilidade futura de 3 meses com remuneração normal após esse período. Sim. E caso de suspensão, que é a 60 dias, da mesma forma, vai gerar uma estabilidade posterior de 60 dias. Então, ou seja, você vai ter que fazer um trabalho aí em torno de 6 meses no seu negócio, e não meramente no mês agora. Então, isso eu acho que é o primeiro passo a ser observado. Em relação às reduções, que eu vou falar, primeiramente, de salário, a redução de 25% ela pode ser feita por acordo individual para todos os funcionários ou acordos coletivos. Porém,
a redução de 50% ou 70% só pode ser feita para acordo individual, os seus colaboradores que ganham até 3.017 ou que ganham acima de 12.202. 1.212? Não, desculpa. O mínimo de 3.117 até esse valor, ou acima de R$ 12.202 para cargos de nível superior. Quem está nesse meio termo, somente via acordo coletivo. Aí, como funciona o acordo individual? O acordo individual, geralmente, ou o jurídico ou o contábil da empresa, né, ou externo mesmo, vai redigir um termo de acordo em que o empregador e o seu colaborador assinam. E aí vocês têm 10 dias para comunicar isso na plataforma até que o governo criou. Aí E o contador que faz, né? geralmente o contador ou advogado. Aí você lança isso no sistema do governo e você tem até 10 dias para comunicar ao sindicato. Referente à categoria do empregado, só comunicar ao sindicato em 10 ou Entendi. quando o acordo é coletivo, o acordo é feito juntamente com os colaboradores e o sindicato. Quando é o coletivo, né? Mas esse coletivo, ele tem um número mínimo de funcionários para poder fazer? 2 ou mais funcionários. 2 ou mais funcionários, já falo de um acordo coletivo. Exatamente. Porque no caso aí que você falou, que você está com 18 colaboradores, então muitas vezes você tem às vezes 3 funcionários em uma função, 4 em outras, funções diferentes. Só que aí, como vai fazer um acordo coletivo, às vezes, que você tem, você faz justamente um plano completo da sua empresa próprio em um acordo único, o que também pode ser interessante até para a empresa. Vale fazer uma abertura nesse ponto que houve uma ação direta de constitucionalidade do Partido Rei no STF e foi na semana passada mesmo, o Lewandowski, ele aceitou parcialmente, ele deu uma liminar, né, sobre um ponto dessa MP. Qual que é o ponto? Que as dúvidas aos empreendedores é esse comunicado ao sindicato de 10 dias. Porque o que o sindicato pode fazer com isso? Não vi nenhum susto para nenhum empresário, não é nada disso. Então, meramente sendo privilegiando a legalidade de todos os atos. Ou seja, você comunica ao sindicato no prazo de 10 dias que você fez um acordo individual com um dos colaboradores. O que o sindicato pode fazer? Ele tem 3 opções. Opção 1, ele responde concordando com o acordo. Opção 2, ele não responde. Na ausência da resposta do sindicato, entende-se que houve o consentimento dele, ou seja, ele concordou com o acordo. E a terceira opção é caso ele ache que está tendo alguma abusividade, ele vai propor um coletivo com a empresa. Entendi. Então, Mas quando ele não aceita, Copoli, por exemplo, tem uma empresa aqui em Minas, eu não sim, posso falar o nome, tá? Mas é na rede hospitalar, tem. Vai demitir 200 pessoas. E foi solicitado para o sindicato ajudar nessa parte da redução, né, suspensão de trabalho, redução de carga horária, enfim, tudo dentro conforme o DMP. O sindicato não autorizou, não aceitou. Então, em vez da empresa manter os funcionários, ela vai desligar 200, porque o sindicato não funcionou. A empresa, nesse sentido, ela fica de pés e mãos atadas, não tem nenhuma forma de recorrer isso. nesse caso, o que poderia ser feito, né? Eu não sei se ela fez uma elaboração desse plano emergencial de contingência e apresentou esse plano concreto ao sindicato, ou se ela deixou em aberto para que isso fosse feito em conjunto com o sindicato.
Cristiane, nesse caso, o que que eu recomendaria? Se ela acha prudente ainda seguir com esse plano, né? Seria entrar com um mandado de segurança na Justiça do Trabalho. Seria um meio Entendi. A empresa optou por desligar 200 pessoas, porque o sindicato não autorizou. Olha, Ela... infelizmente, a gente viu que há uma certa intransigência de algumas instituições, como alguns sindicatos, né? Em que inviabiliza realmente a operação e o que a empresa queria fazer para dar continuidade aos empregos, optar pela demissão. Felizmente, esses casos estão sendo poucos, mas estão ocorrendo sim, conhecimento de alguns. Entendi, entendi. Então, ela O também tem o recurso de entrar com mandato na Justiça do Trabalho para tem poder levar para uma mais. esfera maior. Exatamente, levar para o Poder Mas o Judiciário. problema é que isso demora no Ecopoli. E o Ministério do Trabalho está fechado. Hein? Não, não tá. Olha, o que que acontece? O Poder Judiciário, ele está com as operações para o público suspensas até o dia 30 de abril, a princípio, em todo o país. Porém, os tribunais eles estão trabalhando com as operações internas. Então, a gente vê alguns processos caminhando, porém nenhum prazo, audiências, isso aí estão suspensas. Contudo, tem algumas medidas que estão trabalhando em caráter de urgência. Essas questões de manutenção de emprego, de acordos e tal, entram nos rolos de que a Justiça do Trabalho deve atender a demanda da população. Então, se você entra com uma ação desse tipo, a gente não entrou ainda em nenhum âmbito trabalhista sociais, somente em âmbito tributário. E eu falo que em até 72 horas a gente está tendo um retorno judicial. Que bom, que bom. Então, o que a gente tem visto, e se a empresa opta por manifestar dessa forma, entrar e adequar, ela vai conseguir sim um retorno do judiciário. Até mesmo porque o objetivo comum, né, o objetivo que a gente fala assim, nacional, é essa manutenção de emprego. Que bom, que bom. O Copoli, e outras possibilidades? Então, a gente falou da suspensão do contrato de trabalho, né? E também a contramedida da própria empresa. Falamos também da redução do horário e a compensação que o governo vai fazer. Isso já está acontecendo? Por exemplo, já posso fazer isso? Sim, Porque diz meu contador que ainda não tinha liberado lá na plataforma para fazer isso. já foi liberado. Eu até posso disponibilizar, quem quiser ao final, o link que vão ser registrados esses acordos. Mas eles já estão disponíveis, tá? Já está uma plataforma. Era que deu uma travadinha. Peraí, Popoli, deu uma travadinha aqui. Isso e está funcionando. O que é relevante da gente ressaltar aqui. Popoli, ficou mudo o seu áudio. Vocês estão ouvindo o Popoli, gente? Ficou mudo? Ficou mudo o seu áudio. Tá ouvindo? Você está me ouvindo? Pera aí, vou tirar você. Caiu o Copoli aqui, ficou mudo, mas a gente vai chamar ele aqui para ele passar para a gente tudo sobre MP. Ei, Mari, tudo bem? Copoli, entra na live e me chama de novo. Ótimo. Vamos lá. Vamos ver se volta. Copoli tá sem áudio. Agora vai voltar. O áudio Voltou. voltou. Melhorou? Melhorou. Ótimo. Uma das dúvidas que estão ocorrendo muito, tá, entre empreendedores e os seus colaboradores no momento da redução de jornada e de salário, está sendo da seguinte forma. No momento em que a empresa faz a redução, vamos supor, você fez uma redução de 50%. Ah, Você vai
nominalmente os 50% que você está obrigado, e a parte do governo, ele não paga 50% do salário que o empregado receberia. Ele paga 50% sobre o valor do seguro-desemprego que o empregado receberia, no caso, se ele fosse demitido. Entendi. Por Então, exemplo, isso eu tenho daí, um funcionário que ganha R$ 1.500. sim, Então, vamos falar, R$ 1.500 eu tenho um funcionário. E aí? você paga os 750 e o governo faz o cálculo do valor do seguro-desemprego que ele receberia e paga 50% desse valor. Aí, Mas chega no salário dele, ele não alguns tem prejuízo? casos não. Então, o que a gente tem feito? Às vezes, até para auxiliar o funcionário, a gente tem alguns cálculos, que é uma calculadora que a gente tem encaminhado para o pessoal, e você faz o cálculo, uma simulação. Então, às vezes, eu acho até que o Anderson está aí na nossa live, ele ainda está, ele mesmo fez essas simulações e ele viu que tinha funcionário que se ele fizesse a redução de 70%, ia ser mais benéfica para o funcionário do que uma redução de 50%. Sério? Vou fazer esse cálculo, porque eu Então, vou ter que fazer isso com alguns dos meus funcionários, infelizmente. Mas vou exato, precisar disso. é porque o seguro-desemprego, a base dele é um pouquinho acima da base do salário mínimo. Então, na hora que você faz a simulação, por isso que a gente informou que é muito prudente você estar alinhado com o seu contábil, com o seu financeiro, porque isso tem as diferenças de valores ali. Então, uma modalidade pode ser mais benéfica ou não do que outra para tanto a empresa como para o colaborador também. E a gente vê, né, que o objetivo real é manutenção. Pô, vamos ter todo mundo aqui, é um momento temporário e daqui a pouco a gente decola. Ô, Copoli, você falou que agora tem link, está liberado. Então é fácil eu fazer. Mas na hora de orientar meu funcionário, para ele receber isso, como que vai ser? Tem alguma burocracia? Ele vai ter que ir a algum órgão? Ou automaticamente, quando fez o cadastro lá no link, ele vai receber lá na Caixa Econômica? Como é que vai ser pro funcionário receber? É burocrático isso? É feito o registro, né? No mês subsequente já vai estar disponível para ele. A empresa vai pagar normalmente como paga, com a devida redução acordada, e o restante vai ficar disponibilizado na Caixa Econômica. Entendi. Então, se eu fizer agora, tem um período só no próximo mês. Para o próximo mês. Entendi. Até mesmo porque a gente entende, né? É muito comum nos contratos de trabalho o funcionário ele trabalha no mês corrente e recebe no mês subsequente. Sim, Então, mas não necessariamente vai ser no quinto dia útil, né? Por exemplo, se eu fizer o pedido de entrada hoje, vai contar 30 dias direto, então meu funcionário só vai receber após os 30 dias. eu te falo assim, aí a gente está tendo algumas variações quanto a isso em relação à parte que o governo paga. Mas em relação ao que a empresa paga, a gente recomenda até de ter no quinto dia útil mesmo, pela habitualidade e de acordo também com as necessidades também que o colaborador vai ter. Total. Mas aí a gente tem que saber se realmente dentro daquele mês ele vai receber o do governo, né? Porque, por exemplo, se eu pagar, igual você falou assim, R$ 750 aqui no dia 5, aí dentro do mês ele não recebeu o restante, aí coitado do funcionário, ele não tem data precisa. Isso, aí é o caso de fazer um alinhamento, porque o que acontece? No momento em que o acordo for firmado e for comunicado ao governo, ele já está em plena validade. Entendi. Eu preciso que o funcionário assine um papel formal validando Sim, esse acordo? sim, esses acordos têm que ser formais com a assinatura do empregador e do colaborador que está concordando. Então, assim, esse acordo ele não pode ser uma decisão unilateral da empresa, ele tem que ter a concordância do empregado para que ele tenha validade. Entendi. Aí o empregado assinou o contrato, o contador, o advogado entra, registra, e aí a gente acompanha isso para ver se a liberação é imediata. Exatamente.
Entendi, top. Então, a gente já falou, gente, dentro da MP, dos contratos de trabalho com redução, o empregador pagando uma parte e o governo outra. Falamos também da suspensão do trabalho. Agora a gente vai falar de um outro tópico aí, o Popoli, que você listou aí um passo a passo para a gente, para os empreendedores todos ficarem sabendo, que pode Calma ser aí, feito ainda. deixe-me ver. Do fundo de garantia, eu, por exemplo, eu peguei, aproveitei do fundo de garantia e joguei lá para frente também. Sim, Eu fiz exato. isso. Muitas empresas fizeram tanto o FGTS, as empresas do Simples também, né? Para pagamento dos tributos do Simples, foi uma das medidas aí que a gente usou muito. Tô até pegando aqui um arquivo aqui. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Não. Isso. Não. Bom, vamos aqui para a parte trabalhista. Deixa eu voltar. Cristiane, o que a gente notou também, que está acontecendo muito, são a questão de férias individuais. Férias Por quê? individuais. E está muito comum empresas de pequeno porte, grande porte, darem concessão de 10 dias de férias para aguardar se tem um retorno ou não. E qual que é a peculiaridade que essas MPs geraram na questão da concessão de férias? Você não tem que dar um aviso prévio de férias. Você comunica o seu funcionário e amanhã, por exemplo, ele entra de férias. Pois é, mas aí a gente tem que pagar um terço de férias dele, igual a gente paga as férias antecipadas. Não, as férias só vão ser pagas no mês subsequente que ele retorna. Então, se você der férias para ele em abril, você só vai pagar ele em maio. Entendi. Então, foi Então eu não tenho que pagar necessariamente aquela antecipação de férias, um terço, mas as férias não. Eu posso pagar isso não, depois que ele voltar. depois que ele voltar. Mas isso são medidas emergenciais nesse período que a gente está de isolamento aqui, em que as atividades foram alteradas. Não é o normal. Então, foram Entendi. medidas excepcionais. Então, por exemplo, a gente observa até, vamos supor, grandes redes de varejo trabalham com comércio, igual você pode pegar da Magalu, da Magazine, da Via Varejo, né? Que é as Casas Bahia e Ponto Frio, até a própria Arezzo, que o Ale Birman estava falando, eles adotaram algumas pessoas, eles fizeram as férias individuais, outras pessoas eles fizeram na modalidade de teletrabalho. Então, hoje está muito comum você receber mensagens no WhatsApp ou ligação de lojas que você costumava comprar algum produto, eles oferecendo promoções, oferecendo produtos, tudo via telefone, ligação, WhatsApp, mensagens, justamente porque é uma forma de manter o negócio girando também. Então, a gente viu assim, foi um momento atual, criatividade das empresas estarem se reinventando, vendo novos canais, igual você comentou no Porcão. Então, você teve que fazer uma adequação realmente aí do negócio para você continuar a seguir. Top, top. Então, férias individuais, eu achei bem interessante, eu não sabia disso. E é muito importante a gente ter essa análise, porque, querendo ou não, segundo o Guilherme Cunha, até princípios de maio aí, nada vai alterar. Né? O quadro não vai ter alteração brevemente, igual a gente está imaginando. Então, Tem algumas alterações pontuais, né, que a gente nota, mas isso são assim, são de decisões municipais, né? Cabem a uma cidade, não a outra. Igual, por exemplo, a gente tem uma região metropolitana aqui, então algumas coisas que valem em Belo Horizonte, em Contagem estão diferentes, Santa Luzia, por exemplo. Então, essas peculiaridades. Então, a gente viu já em alguns municípios que parte do comércio voltou, sendo que é da porta para a rua. sim, Mas você às vezes tem alguma necessidade de comprar algum produto, né? Que seja, às vezes uma papelaria, por exemplo,
Ou algo do... Aqui na rua da empresa, isso aconteceu também. Papelaria, tá Exato. fechado, meia fechado, começa atendendo na porta. Pequenos comércios que voltam a atender na porta. Claro, respeitando as medidas da OMS, né, de contato, de segurança, de proteção, mas já começa a ter um caminho. Mas realmente essa questão do isolamento é uma incógnita. Até se a gente observar em outros países, né, não tem assim uma data específica, olha, vai voltar a tal data. Então, realmente houve sim uma suspensão no mês de abril mais forte. Agora a gente vai ver medidas pontuais de equalização aí ao longo de maio. Sim, ao longo de maio, concordo com você. Mas ações assim, para o reaquecimento de mercado, gente, na minha opinião, tá? Pensa em junho para lá. Então comece a pensar em ações estratégicas. Por isso que é importante, gente, essa live aqui da MP, gente, por favor. Porque muitas das pessoas que estão aqui conhecem, têm uma facilidade com os termos jurídicos ou de entendimento, outras não. Então você que está aí, manda depois dessa live para os pequenos empresários, aqueles que não têm tantas informações, ou que tem um contador esporádico, que faz coisas esporádicas para ele, ou ele não sabe o que recorrer, ou ainda não tá entendendo a totalidade de tantas ações que podem ser feitas para o negócio dele. Eu falo que o nosso primeiro semestre está todo comprometido, gente. Então, a gente tem que sobreviver para o segundo semestre ou expandir crescimento para o segundo semestre. Então, a gente tem que preocupar isso e cada um de vocês, não são muitas pessoas que estão nessa live agora, e tá tudo bem, né? Dependendo dos assuntos, a gente oscila aí em termos de interesse. Mas, gente, é importante a gente escutar uma pessoa que tem experiência do Copoli, a gente aprender e depois, numa roda de amigos ou numa roda de empresários, ou até mesmo para o teu amigo que é funcionário, ou até mesmo você que é funcionário, saber se colocar, saber perguntar, pelo entendimento que você teve aqui. Ou você ser uma pessoa que passa conhecimento para o outro através de fonte segura. Então é muito importante essa MP, gente. A Renata falando que é verdade, a Mari está falando de junho para lá, é verdade, gente. Vamos pensar, os negócios eles precisam sobreviver. Então, se você for um agente propulsor disso, não manda embora, não. Você já alinhou todas as MPs primeiro? Você já fez um estudo e uma análise estratégica do teu negócio até o final do ano? Aonde que o gargalo aperta? Você já viu ou já fez um paralelo com uma associação para ver se você consegue, pelo BNDES, o empréstimo? Não estou falando só do banco, não. O do banco a gente pode falar também, porque você pode pedir para financiar a tua folha de pagamento em 2 meses e aí dividir, não lembro se é 3% ao ano, e começar a pagar depois de 6 meses. Então, 3,75. Oi? Esse empréstimo é 3,75 a taxa anual do empréstimo. 3,75, então. É muito bom, essa taxa é fantástica. E você pega esse dinheiro que você ia pagar na folha, põe como fluxo de caixa, respira, ou paga algumas dívidas que têm juros muito maior para você poder sobreviver. É estratégia. Não pense, não tenha mentalidade de galinha, tenha mentalidade de águia. Só assim. Gente, porque tem de mentalidade de galinha. Nossa, desesperado, não sei o que eu faço. Às vezes não tem acesso à informação, ou não tem acesso, igual ao advogado, igual o Copoli, que é um advogado extremamente, vamos dizer, dos top. Não tem acesso. E aí a gente fica sem saber como agir, né? E no como agir, o ser humano, psicologicamente, o primeiro recurso dele é de fuga. Então, é de fuga. Então, eu vou fugir. Porque, nossa, eu não vou dar conta disso. E tem várias outras coisas, assim, sabe? O empreendedor de verdade, ele não desiste, não. Ele arregaça as mangas, vê todas as possibilidades, vê a análise estratégica daquilo que ele tem, daquilo que ele pode chegar e faz acontecer. Não é um momento fácil, não é um momento nem fácil nem para os pequenos, nem fácil para os médios, nem fácil para os grandes, porque impacta toda a cadeia. Uns têm mais força, que a gente chama de lastro,
não tem mais laço para aguentar isso. Outros não. Então, quem não tem, tem que pegar os recursos, munir de comunicação e de informação para poder ter estratégias coerentes para você sair desta situação. Eu, Popoli, vou ser muito sincera com você. Eu acho que 2020 é um ano de sobrevivência. É um ano de sobrevivência, entendeu? 6 meses, para mim, o semestre já foi. Foi. Dependendo do Sim, negócio, é óbvio, tá, Popoli? Que eu tenho uma visão positiva e eu acredito em demanda. Nós vamos ter uma demanda de consumo que posteriormente o pessoal vai. Como chama? Demanda de consumo. Eu falei muito isso, gente. Reprimida, uma demanda de consumo reprimida. Depois, assim, bares e restaurantes vão pegar muito fôlego, porque todo mundo quer reunir com os amigos, quer encontrar, né? Nós vamos ter demandas de consumo em lojas de varejo, de necessidades. Ou seja, as pessoas elas vão comprar. Dinheiro vai continuar tendo, ele muda de mão. A grande sacada aí, seja empreendedor, empresário, empregado, é o quanto você pode contribuir para que esse modelo ele se expanda, que a gente consiga sobreviver à crise. E depois a gente pensar em crescimento. Uns vão crescer, claro, todo mundo cresce. Uns choram, outros vendem de lenço, e a expansão disso acontece. Outros vão sobreviver. Agora, se você vai decidir morrer antes de lutar, aí, meu caro, você não serve para ser empreendedor. Aí você não serve para ser empresário. Tem que parar para pensar. Que tipo de liderança você é? Você já tentou? Quando a pessoa vem falar comigo, eu falei assim, quais recursos você já tentou? Qual informação que você buscou? Aí quando ela fez, já tentou todos os recursos, já buscou todas as informações, e por visão de águia, uma visão estratégica do negócio, como um todo, no impacto de 12 meses, ela falou, cara, não dá. Aí ela tá certa. Aí tá certa, né? Porque aí dá murro em água. Então, ou seja, comece a ter visão de águia, a analisar o negócio, pegar igual a gente está aqui nessa oportunidade. São 14 pessoas, mas impede emprego, meu Deus. Eu fiz live aí, que já bateu 80, com assuntos muito menos relevantes. Então, até interesse das pessoas. Então, seja alguém que realmente tenha informação coerente para você poder ajudar as pessoas de fato, para você ajudar o teu negócio, para você ajudar o teu líder, o teu patrão, o teu empregador. Para de cruzar o braço achando que vai perder o emprego sem fazer nada. Ou você que é empresário, comece a analisar. Busquem fontes confiáveis para você fazer a coisa acontecer, gente. É isso. Então, o Popoli falou aqui, fazendo um overview, contrato de trabalho com diminuição de carga horária, falou de suspensão do contrato de trabalho, falou das férias individuais que você pode fazer e você só pode pagar depois que o empregado volta, que é legal. O que mais que a gente pode aplicar enquanto empreendedor, Popoli? ô Cris, eu até fazer justamente, quero falar umas dicas finais aqui. Vou falar aqui das modalidades de novo que eu falei no início, que eu acho que são bem interessantes para todos nós aqui. Peraí. Então, muitas pessoas adotaram o Office como modalidade, né? Estarem trabalhando em isolamento, o seu ritmo normal, até alguns empreendedores tiveram colaboradores com a taxa de performance melhor em home office do que no office normal. Opção de teletrabalho, inclusive para vendas, para várias atividades, para a própria medicina, que é uma atividade que era proibida o teletrabalho para concessão de férias coletivas, igual a empresas concedendo férias coletivas, principalmente grandes empresas. O recolhimento FGTS também. Aí, saindo um pouquinho dessa questão do emprego, mas de grande relevância, a gente menciona o adiamento também do pagamento das contribuições do Simples Nacional para as empresas do Simples, para as empresas da indústria, uma redução das contribuições do Sistema S. E no tocante, quando você na parte de empréstimos, né?
a gente falou assim, para muito bem avaliado aí com o financeiro, com o contábil, a questão dos empréstimos, porque tem ótimas soluções, mas alguns eles têm várias restrições, inclusive para a finalidade que o dinheiro vai ser feita. Então, não basta meramente o empreendedor ele olhar a taxa de juros, mas ele vê como ele vai poder aproveitar aquele dinheiro, como vai ser a funcionalidade daquilo dali. Porque eu tive cliente que ele pegou um empréstimo um pouquinho mais caro, mas ele conseguiu aproveitar isso muito melhor para o cenário dele. Porque a gente fala para todo mundo, faça sempre uma projeção. Então, a gente tem uns clientes que a gente fala que a gente faz assessoria preventiva deles. Em janeiro, a gente fechou o planejamento do ano todo de 2020. Sim. Então, a gente não previu esse cenário emergencial aí. Só que a gente já fez um realinhamento aqui. Então, assim, teve empresas que a gente conseguiu manter normalmente a rotina. Então, nem suspensão vai ser feita, nem redução de jornada, nem nada. Nenhuma demissão também. Que bom, graças a Deus. Conseguiu fazer uma reativação, até alguns empréstimo, pegaram para pegar um fôlego, porque a gente vê que é interessante, é muito importante a empresa manter o máximo de caixa no momento. Muito bom, muito bom. Tem outras formas também, assim, da gente poder fazer um realinhamento também de contratos com fornecedores. Tem alguma outra coisa que eu possa fazer enquanto empresário? Olha, foi muito comum você fazer principalmente a questão dos contratos de locação, uma negociação. A gente fala, a gente não tem nenhuma lei com nenhuma determinação, estipulação. Isso é individual. Então, a gente tem visto reduções do valor do aluguel nesse período aí, ou às vezes um parcelamento desses meses. Então, você vai diluindo em meses futuros. Então, mas a gente vê que está tendo uma flexibilização. Isso valeu muito para a questão de aluguel, que eu já fui questionado hoje pela manhã também novamente, Uhum. e também para a questão de fornecedores. Então, às vezes era como, eu tinha um prazo de 30 dias para pagamento, alguns fornecedores estão estendendo o prazo ou parcelando. Então, a gente faz tudo que você vê que vale tentar, vai, entra em contato, assim, em âmbito mundial, né? Então, há sim uma flexibilização aí para você tentar prosseguir. É muito bom. E, gente, para quem entrou na live depois, também busque. A Marina está falando assim, no caso dos colégios particulares, Scopoli, deve ser do contrato entre pais e. É isso mesmo, Mari? Pais e escola? O que está acontecendo, Marina? Há um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa aqui de Minas, para que isso seja regulamentado, algo específico em relação à questão dos colégios e as reduções, porém, ele ainda está tramitando, ele foi aprovado ou recusado. O que saiu oficialmente foi uma nota do PROCON MG, junto com o Ministério Público de Defesa do Consumidor, falando que em relação às mensalidades de março, deveria fazer uma redução de pelo menos 29% do valor da mensalidade, vez que teve o período em que foi suspenso e não tiveram nenhuma atividades oficiais. O que a gente tem observado das escolas tem sido o intuito de ensino à distância. Isso desde o ensino fundamental, ensino médio superior. Contudo, vamos supor, o ensino infantil, a gente sabe que não se aplica. E no ensino fundamental, tem tido algumas discussões, porque você tem gerado muita atividade, a gente tem reclamação de pais aí, que a gente tem ciência, reclamando que virou uma avalanche de atividade e os pais têm que ficar praticamente o dia de atividade com os filhos, o que alguns ainda não conseguem.
E parte do aprendizado, né, em algumas etárias, a gente tem mais as atividades extracurriculares, a integração entre as crianças, que é o principal, e nem, a gente fala assim, principalmente na parte antes da alfabetização, né, ou logo após a alfabetização, então que precisa realmente de algo muito próximo, pontual. Então, isso fica uma dúvida sobre a efetividade desse ensino à distância. Verdade, tem que fazer uma análise, né, Copoli, porque tem os dois lados, né? Eu concordo também. Eu procurei a diretoria da escola das meninas e pedi um desconto. Fui na parte do individual. Igual o escolar. O escolar, coitado, tá lá cobrando, mas não tá levando, não tá buscando ninguém. Então, tem as Sim, particularidades dele, mas tem a nossa também. A gente tem que fazer uma análise disso aí, né? Eu acho que isso. chegou o âmbito da negociação. Isso, as negociações no primeiro momento estão como individuais, caso a caso. Mas Verdade. pode ser, nesse caso aí, que a escola resolva e fala, olha, a gente vai adotar essa postura para todos os alunos. Mas eu ainda não tive conhecimento disso. Eu só vi casos de prorrogação. Olha, então me dá um prazo, porque realmente é uma cadeia completa. E a gente sabe que nós temos os nossos compromissos, responsabilidades, mas a escola também tem, para ela Tem, continuar. verdade. Tem que analisar. Nós estamos chegando aqui nossos 2 últimos minutos. Tem alguma informação importante ainda para as pessoas que ainda não foi passada, que você consegue passar nesses 2 minutos finais? A gente passou tão rápido. Enfim, vamos lá, Copoli. 2 minutinhos finais. Tem alguma mais? Na verdade, nós temos 1 minutinho agora. Tá, eu vou fazer o seguinte, Cris, eu vou deixar tanto no seu Instagram quanto no meu aí à disposição para perguntas e respostas. Estou à Top. disposição para a todos aí com os questionamentos e vou publicar tanto no meu Insta quanto no seu o link onde as pessoas fazem o registro da conta individuais do governo e algum dado adicional ali eu vou colocar diretamente também no post para facilitar a todos. Eu acho que Por vai ser favor. de grande. Quem quiser que siga o Copoli aqui, ó. Em cima tem o. É só clicar aqui em cima, já vai direto para o Instagram dele, gente. Estamos nos minutinhos finais. Gostaria muito de te agradecer. À tarde, temos o Ramon Enoch, lá de Natal, falando de liderança. O cara é fantástico. Vai ser às 13h37. Não perde. Vem com a gente, tá bom, gente? Obrigada pela manhã maravilhosa. Copoli, gratidão por tudo. Você é um cara, assim, the best mesmo. Sou sua fã. Eu te adoro Obrigado, muito, muito obrigada. Obrigada por ter contribuído aqui com a gente, tá bom? Para obrigado. vocês que participaram, um beijo grande no coração de cada um de vocês. Sucesso e não desistam, tá bom? Vamos para a luta. Beijo, gente. Tudo de bom.